Kaique, estou aqui com o... Fabiano, boa noite, Kaique. Boa noite. Obrigado por mais uma vez estar me convidando a estar aqui e dar a honra de um pouco mais aprender, né? Com certeza. Você de novo aqui? Pelo amor de Deus. Eu já tô ficando efetivo quase. Já tá ficando, viu? Nossa senhora. Daqui a pouco, já disse pra você o que vai acontecer, né? Não, não. Então, esse 29º episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. Da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Padaria Ibiporã, da Clamar Conservas, da Gifa Cervejaria, do Espaço Ju Rezende, da Livraria Agnus Dei. E desde já quero convidar a todos vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, nos seguirem no Instagram, também no Spotify, no Amazon Music e no Deezer, onde vocês podem acompanhar o nosso podcast. E aí, Fá, preparado para o nosso convidado de hoje? Preparado? Mais uma visita ilustre aqui no nosso SantoCast. E hoje, para concluir essa série em que nós entrevistamos os candidatos à Prefeitura de Jundiaí, recebemos ele, Silas Feitosa. Silas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kaique, muito obrigado, Fabiano, e a toda a equipe técnica aqui, a Fran, o Jura, o pessoal que fica por detrás das câmeras, né? Isso aí. Mas trabalha muito também. Bastante. Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eles ficaram até emocionados agora, hein? Ó, Fran e o Jura, então. Silas, então, quero começar perguntando, quem é o Silas e de onde você veio? O Silas Feitosa é um cristão, conservador, direitista, pai. Sou casado há 25 anos com a professora Letícia, uma pedagoga que trabalha na rede municipal de educação de Jundiaí. Moro no tradicional bairro da Vila Arens. Vim para Jundiaí com 2 anos de idade para morar ali do lado do estádio do Paulista Futebol Clube. Aliás, eu quero aproveitar a ocasião para parabenizar o Galo da Japi, que subiu de série, não é? Depois de alguns descensos, o Paulista voltou a subir. O professor Fausto, que é o técnico do nosso Galo da Japi, o time tradicional do nosso interior, e eu quero parabenizá-los por essa conquista extraordinária, né? Subiu e já vai ser campeão, porque ganhou no último sábado aí de 4-0, então é muito difícil perder esse título também. E moro na Vila Ares, como eu bem disse, fui professor universitário em várias faculdades de Jundiaí, na área de economia, fui gestor na prefeitura municipal, trabalhei com os grandes prefeitos da cidade, entre eles o Ari Fossen. Sou apoiado hoje na minha campanha pelo maior deles, o Ibis Cruz, fez a 14 de dezembro, a 9 de julho, a Frederico Zanã, a Imigrantes, o bairro do Aloy Chaves, não é? Então, basicamente, sou eu, o Silas Feitosa, que tem já uma longa trajetória na vida pública. Fui candidato a prefeito em 2020 também. Trabalhei também em Brasília, muitos anos, na Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, tenho uma vocação para a vida pública e já venho desempenhando funções políticas e administrativas há muito tempo em nossa cidade. Que bacana, viu? Olha Muito só. bom, né? Falou do Paulista já. Rapaz, e estava na hora mesmo, né? Nosso Paulista é Com muito grande certeza. para estar onde estava, Muito né? grande. Silas? É um grande clube, um clube tradicionalíssimo, um clube que representa aí a nossa cidade, né? Eu lamento profundamente que algumas gestões não tenham cuidado bem dessa marca, dessa história, dessa tradição, e o clube foi despencando de série. E hoje está aí na labuta para subir novamente as escadas que desceu. Eu tenho certeza que no futuro próximo o Paulista vai voltar a brilhar e a estar no lugar que ele merece estar. Muito bom. Sem dúvidas. E, Silas, o que te motivou, então, a entrar na vida pública? Como que foi esse início? O que você almejava? Quais eram os seus sonhos quando você entrou na vida pública? Eu sou o primeiro de 7 irmãos, vim de uma família muito pobre. Meu pai veio da lavoura para Jundiaí, foi trabalhar como pedreiro, minha mãe faxineira, para ajudar a compor a renda da família, né? Nós éramos muitas bocas para alimentar, a vida para a gente sempre foi muito difícil. E eu, desde cedo, eu vi a dificuldade que é
a vida de uma pessoa que faz parte dessas camadas mais humildes da população. E eu sempre manifestei muito interesse pela política já na escola, eu sempre fui de participar, de me envolver, né, nos problemas, nas reivindicações. Eu nunca gostei de ser um simples participante ou até mesmo assistir de camarote os problemas, né? Eu sempre tive essa inclinação, esse pendor por me envolver nas coisas. E me lembro que isso foi despertado em mim ainda no início da minha vida escolar. E depois foi se aprimorando. Eu comecei já com 15, 16 anos a participar de campanhas eleitorais. Sempre que eu me identificava com algum político, eu ia até o comitê dele, pegava o material, saía para distribuir na vizinhança, defendia a plataforma política dele. Então, eu tenho essa veia política já, a política está no meu sangue há muitos anos, não é? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa campanha com o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins, já falecido, o também grande prefeito Pedro Fávoro, né, numa eleição de 1988, que eu não me esqueço, e dali em diante eu prossegui. Trabalhei com alguns grandes prefeitos, assessorei o Ari Fossen, participei de um mandato do Miguel Haddad, né? O prefeito atual veio para a política pelas minhas mãos no começo dos anos 2000, fui gestor na primeira administração dele. Então, eu sempre estive envolvido na vida pública. E eu tenho sempre assim, uma visão de que a política é um instrumento que Deus nos deu para praticar o bem, não é? Há muitas formas de praticar o bem comum, de melhorar a vida das pessoas, de praticar a caridade. E a política nos fornece este meio, né? Então, assim, eu sempre me pego pensando sobre a cidade, pensando em ações de curto, médio e longo prazo que podem trazer benefícios para as pessoas nos diferentes âmbitos da sua existência. Então, é isso que me move, o bem comum, o desejo de ver as pessoas prosperarem, né? Eu vim de baixo, então eu tive sorte, tive também muitas pessoas que me estenderam as mãos, e não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Infelizmente, o nosso país é um país com muitas riquezas naturais, mas um povo, por sua vez, muito pobre, né? O Brasil não se desenvolveu, não realizou aquela expectativa que havia em torno dele. Eu me lembro que o grande José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o pai da independência brasileira, ele dizia que no futuro haveriam duas grandes nações prósperas no mundo, Estados Unidos e Brasil. Ele era eu acho que o Bonifácio de Andrada foi o homem de inteligência mais elevada que o Brasil produziu, e ele vaticinou isso. E, por fim, não se concretizou a profecia dele em relação ao Brasil. Aos Estados Unidos, sim, né? Os americanos têm um padrão de vida imensamente superior ao do brasileiro. E nós estamos ainda aí patinando, uma mentalidade estúpida que vige em nosso país, um ódio à riqueza, ao desenvolvimento intelectual, né? Tá na nossa literatura, inclusive, isso, né? Já dizia um grande escritor austríaco, nada está na política de um país sem que antes apareça na sua literatura. Então, você pega a literatura brasileira, está lá sempre enaltecendo tipos medíocres, tipos frívolos, né? Então, nós não nos engrandecemos enquanto nação. E eu tenho essa vocação, esse desejo de abrir os olhos das pessoas para as imensas possibilidades que nós temos enquanto povo, não apenas na questão material, né? Mas em vários outros aspectos que compõem a nossa vida. A material é uma delas. O brasileiro não precisava sofrer tanto quanto ele sofre nesse aspecto, né? A vida aqui no Brasil é muito dura. Eu antes de adentrar aqui, eu conversava ali fora e falava justamente disso. Veja, para se conquistar as coisas no Brasil é um sacrifício imenso. Aqui em Jundiaí mesmo, faz 8 anos que não se implementa um programa de habitação popular. As pessoas
se ressentem de uma casa própria, estão indo morar fora porque Jundiaí é uma das cidades mais caras do Brasil para se viver, o custo do aluguel aqui é muito alto e nós, infelizmente, não atendemos essa demanda por parte da população e faz 8 anos que essas pessoas estão aí, não é? Tendo que ir morar fora, alguns vão para Várzea, Campo Limpo, até para Morato, se tem notícia, eu sou muito abordado, Silas, poxa, se você for nosso prefeito, poxa, eu tenho um sonho de ter uma casa, né? A prefeitura pode suplementar fazendo moradias populares para quem ganha até 3, 4 salários mínimos. Então, é isto que me motiva na vida pública. É evidente que eu não sou demagogo e tenho a consciência de que não vou resolver todos os problemas que afetam a vida das pessoas, mas o poder público precisa funcionar para quem precisa, porque, se não funcionar, a vida de muita gente fica ainda mais difícil, a gente põe um fardo sobre elas ainda mais pesado. Então, o que me move na política é esse desejo, assim como eu subi na vida, como eu pude dar uma educação boa para minha filha, como eu pude construir uma família e dar dignidade a essa família, eu gostaria também de ver as pessoas em Jundiaí tendo essa mesma oportunidade de ascenderem socialmente, espiritualmente, né, porque essa dimensão da vida também é fundamental. E é isto que me tira da minha casa e me faz ir para os bairros, andar, falar com as pessoas, me expor, conversar com elas, dizer o que eu penso a respeito da nossa cidade, porque não é uma tarefa fácil essa, é dura, é uma vida dura. A gente está num país em que as pessoas se queixam demais, todo mundo reclama, mas chega num momento desse, que é um momento de você escolher uma liderança política para te governar, as pessoas se escondem, as pessoas não mostram interesse nenhum, não é? Eu ando pelos bairros de Jundiaí, e é curioso, eu sou Silas Feitosa, candidato a prefeito da cidade. Põe o seu papel aí e tal. A senhora não tem uma pergunta a me fazer? A senhora não tem um filho? A senhora não tem uma queixa da saúde? Enfim, não, põe aí, eu estou sem tempo. De vez em quando aparece um filho de Deus aí para nos empolgar. Candidato a prefeito, puxa, entra aqui, senta, toma uma água, quero bater um papo com você. É a primeira vez que vem à minha casa um candidato a prefeito. Mas é uma outra pessoa só. Então, isto demonstra e mostra e comprova que, se a gente não mudar essa mentalidade do povo brasileiro, nós vamos continuar subjugados a uma classe política que, eu diria, sem pestanejar, é uma das piores do mundo, porque ela tira proveito dessa ignorância, dessa indiferença do povo em relação à política. Kaique, ele falando assim, a gente entende. Realmente, o pessoal reclama. Agora que a oportunidade está batendo a porta, né, de todos aí, as pessoas se escondem, não quer dar seu ponto de vista, né? Você sabe que eu vou um pouquinho mais além, né? Um exemplo bem simples, né? É só perguntar. Junta 10 pessoas e fala assim: você gosta de ir na escola votar no dia da eleição? Ninguém gosta. O povo realmente foi isso que você disse. O povo se afasta disso. Quando é oportunidade de trazer a mudança, não. Vai votar, obrigado, já vai votar reclamando. Tem muita gente que fala assim, em quem que você vai votar? Quando eu estiver indo para ir lá, eu vejo um santinho na rua e pego, né? Na rua, né? Isso mostra o estado deplorável de coisas nas quais o Brasil está hoje imerso, né? Eu fico muito triste, porque às vezes a gente tem a oportunidade de viajar para fora e ver o quanto a vida é melhor. As pessoas têm uma vida mais civilizada, mais organizada, moram em locais mais bonitos, mais seguros. E eu volto para o Brasil lamentando muito, não é? Essa falta vamos dizer assim, de senso de pertencimento do brasileiro. Porque aqui é a nossa terra, esse aqui é o chão que Deus nos deu para a gente passar a nossa história. Agora mesmo, nessa semana, esse final de semana, nós comemoramos aí mais um ano da independência brasileira. Sim. Então, assim, e o Brasil, em outras épocas, já teve assim um processo civilizatório comparado a países de primeiro mundo. Nós já vivemos bem em relação a uma série de
de assuntos. O Brasil já foi um país seguro, o Brasil já foi um país em que as pessoas iam para as escolas, não precisava nem ficar até 8, 10 anos, permaneciam ali 4, 5 anos e saíam com uma boa educação, porque os professores eram as figuras mais eminentes da sociedade. Não é? Então, e você realmente aprendia de verdade. Né? De vez em quando eu entro aí na internet e busco as provinhas que eram aplicadas aos alunos da 4ª série há 50 anos. Você não consegue resolver hoje na faculdade. Né? Então, assim, o Brasil já tivemos uma pleiade de gênios. Você pega a literatura brasileira, já foi fantástica. Você pega Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, José Geraldo Vieira, ou seja, as pessoas liam esses grandes gênios da literatura, se instruíam, a imaginação se ampliava. Havia uma classe de pessoas no Brasil que se alimentava daquilo que eleva o espírito humano, né? E o próprio povão mesmo. Eu me lembro, quando eu era criança, fazia alguma arte, né, como os mais velhos chamavam, apanhava do meu pai e ele dizia: olha, siga o exemplo do filho do seu fulano, ele é modelo, se oriente por ele. Então, assim, havia pessoas que tinham uma conduta que orientava a conduta das classes mais baixas. Hoje é a classe média que vai imitar as classes mais baixas, que consomem coisas que eram impensáveis há 30 anos, há 40 anos. Músicas horríveis, né? Que empobrecem o espírito, que reduz a mulher a um objeto, né? A imaginação empobrece, porque o ser humano ele reflete o seu estado de espírito. Não é? Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma decadência espiritual, moral, psicológica, intelectual e material também, porque a gente está vendo aí os altos números de suicídios que são praticados no Brasil hoje, num país que faz sol o ano inteiro, né? O Brasil hoje, pelo que consta, é o 2º país em número de suicídios do mundo. Isso é uma coisa que não é discutida na área pública. Né? Aí você vai ver como está a nossa educação, uma das piores do mundo. As nossas crianças hoje, elas tiram os últimos lugares nos testes internacionais de educação, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar um texto. E uma pessoa que não tem o domínio básico do idioma, ela não compromete só a sua vida profissional, ela não vai só ter um subemprego, ela está condenada, ela vem para uma igreja assistir uma missa, ela não entende o que o padre está explicando. A própria Escritura diz para a gente prestar um culto a Deus, um culto racional, um culto do entendimento, um culto da compreensão. Se você não compreende, você não consegue agir. Então, nós temos hoje índices de violências alarmantes, estupros, assassinatos. Nós somos um dos países que mais se mata no mundo. E Jundiaí caminha celeremente para ser uma das cidades mais violentas do Brasil. Hoje, tem bairros aqui em Jundiaí que são verdadeiras filiais da Cracolândia, não é? A delinquência está tomando conta de regiões inteiras. O centro da cidade hoje está devastado. A Vila Ares, que é o meu bairro, de igual modo. Você vai para a Ponte São João, imóveis que valiam 500 mil não são vendidos por 100 mil mais, porque as pessoas não querem ir morar lá, dado esse estado de delinquência que se instalou ali, e não há nada sendo feito para fazer com que essa situação regrida, minimize. Não é? Então, assim, eu estou muito preocupado mesmo. Eu vim para essa disputa eleitoral porque eu olho para o quadro político da cidade, eu conheço todos eles, conheço cada político que está disputando essa eleição, sei o que eles representam, e não vejo neles condições, não estão à altura de responder aos desafios que se apresentam aí na educação, como elevar o padrão da nossa educação pública. É inadmissível que se gaste tanto dinheiro como se gasta hoje na educação, não é?
E você, ao cabo de 10 anos, uma criança não sabe ler, não sabe escrever direito, não sabe interpretar um texto e não sabe fazer uma operação básica de matemática. E os professores também são vítimas disso. Eu não estou aqui a criticá-los, não, eles são vítimas, porque eles precisam de um melhor preparo, de um melhor treinamento, de uma melhor capacitação para irem à sala de aula motivados e com condições de dar uma aula de alto nível, para que as crianças absorvam aquilo que é fundamental, é essencial. É óbvio que há outros fatores que contribuem também para esse declínio educacional, mas hoje o poder público não está à altura desses desafios que se apresentam. O Brasil hoje, nós estamos caminhando aí para um processo de introdução cada vez mais acelerado das tecnologias, e nós não estamos prontos para isso, porque as pessoas elas não sabem nem ler. Como que eu vou entender um manual explicativo de uma área técnica, de um equipamento, de uma nova tecnologia? Então, eu preciso compreender. Antes de agir, é preciso compreender. E eu lecionei muitos anos em faculdade e eu via isso, as pessoas ali na minha frente, ouvindo, e depois me diziam, poxa, professor, eu não entendi nada. Não é? Porque tem a sua capacidade cognitiva bastante limitada pela falta de uma boa instrução. Então, todos esses desafios compõem a vida de um prefeito hoje. Sabe que eu até anotei aqui para não esquecer de falar. Não sei se você viu, Silas, mas esse final de semana a gente está gravando um pouquinho antes de vocês assistirem, né? Mas esse final de semana eu estava vendo um vídeo, caiu na minha rede social, no Instagram. Quem me segue acho que até viu, porque eu compartilhei. Mas não compartilhei para enaltecer. Eu vi um vídeo de algumas pessoas utilizando, não vou nem falar, depois eu te falo, mas não vou nem falar o nome do lugar, é um espaço público aqui da cidade. E foi até engraçado que no dia que aconteceu isso nesse espaço público, eu passei em frente e eu tava com os meus sobrinhos. E aí ainda falei assim, nossa, olha aqui, porque eu era credenciado para ir naquele lugar, né? E aí depois eu vi um vídeo de um movimento que estava nesse espaço público da cidade, que intitularam como Dança Contemporânea. E aí eram várias pessoas dançando com umas roupas, como posso dizer, meio extravagantes, meio... não eram próprias para aquele espaço. Vulgares, perfeito. E com músicas muito mundanas, com palavrão e, assim, deplorando. Foi, assim, horrível o vídeo, horrível. E aí o que mais me chamou a atenção foram os comentários, porque daí eu fui ver. E aí começaram muitas famílias. Como que eu levo o meu filho nesse lugar para poder ver, presenciar isso? Como que não fica a mente da criança? Sim. E diversos comentários assim. E aí depois me chamou a atenção um comentário que dizia assim, mas na novela também acontece a mesma coisa. Só que, peraí, a decisão de colocar para assistir a novela ou não no canal é da pessoa. Sim. Só que o pai também pode ir lá e levar a criança naquele espaço para poder ver aquilo a céu aberto, uma coisa que foi deplorativa. E aí eu fico pensando, Jundiaí é uma cidade de maioria cristã. Sim. E a gente ainda tem que passar por esses desafios que acho que muitas das famílias, sempre assim, 99% dos comentários foram criticando aquilo. Sim. E eu não digo nem que é ruim para a cultura, que a dança contemporânea, ok, é essencial para a cultura até determinado ponto, penso eu. Exatamente. Então, assim, Jundiaí, uma cidade de maioria... não. Exatamente, foi muito apelativo. E eu gosto disso, eu acho que assim, a gente tem que respeitar, mas a partir do momento que nós estamos respeitando e o que vem de lá não está respeitando, eu acho que é um problema. Sim. Eu vejo isso com muita preocupação, é um assunto que eu estudo há muitos anos. Nós estamos sendo vítimas de uma engenharia social muito organizada, programada. Tudo que eu estou a dizer aqui não é aleatório, espontâneo, não existe nada espontâneo no mundo. Sempre que você vê algo acontecendo sistematicamente, pode ter certeza que há um agente de trás, uma organização, um grupo, e nós não estamos no mundo
composto só por gente virtuosa. Isso aí é um engano. O próprio Jesus Cristo nos alertou e disse o seguinte: olha, vocês têm que ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, eu acho que os cristãos são muito pomba. Ele tem excesso de cortesia, de polidez, de gentileza, e eu não tenho respeito por essas coisas e nem por essas pessoas. Respeitar significa reverenciar. Quando você respeita algo, você quer tomar aquilo para si. Eu não quero tomar isso para mim. Isso não presta para minha família, isso não presta para minha filha, para minha família, não presta para ninguém. Então, nós cristãos estamos calados diante dessa escalada dessa gente que nós votamos neles. Essa gente nos manipula, a gente coloca essa gente no poder e eles não têm o menor respeito pela nossa fé, pelas nossas crenças. Então, se alguém que não me respeita, eu não devolvo respeito a eles, não é? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho, porque os mandamentos bíblicos, eles são gerais, universais e abstratos, ao passo que a vida se dá numa realidade concreta. Então, Cristo nos mandou amar os nossos inimigos, Cristo nos mandou dar a outra face, e Cristo nos deu uma série de atribuições, mas nós precisamos interpretar isso. O que significa isso? Significa que você não deve deliberadamente tomar a decisão de causar o mal. Agora, quando o mal vem te açoitar, o mal vem te destruir, você tem que reagir. Então, nós precisamos reagir ante a essa degradação cultural, essa destruição dos nossos valores que está acontecendo aqui em Jundiaí. Eu tenho uma proposta, o ano que vem, ao chegar à prefeitura, se Deus me permitir ser o prefeito da cidade, e eu vou governar essa cidade, seja agora ou seja mais adiante, eu vou governar, eu vou acabar com essa patifaria. Isso, para mim, é uma palhaçada. A gente precisa ter respeito pelas pessoas, o poder público tem que ter limites. O cidadão, o indivíduo, precede ao Estado. Não é o Estado que veio antes. Quem veio foi o indivíduo. Deus criou Adão e criou a Eva. Deus não criou o Estado. Então, o Estado tem que servir ao povo. E essa palhaçada de Estado laico, as pessoas não sabem o que é Estado laico. Estado laico é o direito à manifestação de todas as religiões. Então, assim, eu não vou coibir que uma religião tenha o direito de se manifestar. Agora, a maioria das pessoas é que tem que ser contemplada. Democracia é isso. A maioria diz, olha, nós queremos que seja assim. E as minorias vão ser preservadas, óbvio. Você quer cultuar suas coisas, quer fazer as suas... praticar suas ideologias, pratica lá no seu canto. Aqui não, com dinheiro público não. Então, hoje, essa engenharia social ela está em curso no mundo todo. Chama Agenda 2030 da ONU, que aparentemente vem encoberta por motivos nobres. Precisamos acabar com a fome, nós precisamos promover o bem comum, nós precisamos de um mundo mais limpo, só que por detrás disso está a defesa da ideologia de gênero, está a defesa do aborto, está a defesa da legalização das drogas, está o enfraquecimento da soberania nacional, a transferência de responsabilidades nacionais por uma burocracia internacional que nós não elegemos. Eu não elegi um burocrata para gerir a minha vida lá da ONU. Eu não voto num burocrata lá na OMC, na OMS, para cuidar da minha vida. Eu voto num prefeito em Jundiaí, para que ele seja autônomo e tome as decisões para as quais eu votei nele. Então, hoje, essa gente que está no poder em Jundiaí está aliada a toda essa agenda nefasta da ONU, e as pessoas não sabem disso. Por exemplo, nós temos aqui um parque em Jundiaí que foi construído a bagatela de 50 milhões de reais para agradar uma fundação que está aliada a essa agenda, a Fundação Alana, que é uma fundação de uma bilionária do Banco Itaú que resolveu brincar de produzir um mundo melhor. Então, e qual que é a agenda dela? É a agenda que tem a ideologia de gênero como uma das pautas. Agora, tudo isso é feito sorrateiramente. Não é? Eu aprendi que, com um grande amigo meu, ele me fala assim, Silas, o diabo
ele é muito inteligente. Ele não usa as mesmas táticas que usava há 500 anos para nos manipular hoje. Ele vai se adequando aos tempos. Ele não vem mais com as estratégias que ele usava há 1000 anos, lá no medievo, como, não é? Ele vai se adaptando. Então, ele hoje é mais sutil, ele entra sorrateiramente, com pretextos nobres. Olha, isso aqui é uma coisa boa, o importante é ser feliz, não se importa com o que as pessoas estão a dizer, não é? Toque a sua vida, faça o que você bem entender. E vai indo. E a classe política brasileira, ela é intelectualmente burra, ela não estuda, ela não lê, e a maioria só pensa no próprio umbigo, usa a cidade como trampolim para os seus projetos políticos. Estão interessados em se promoverem à custa de uma população que, na maioria das vezes, nem tem capacidade para entender essas coisas. Eu estou aqui explicando uma questão complexa. Silas, agenda da ONU, fundação, né, que trouxe aqui, fez um parque de 50 milhões de reais, quando tem gente que está precisando de uma casa própria, quando tem gente em bairros da cidade que ainda bebem água de poço e usam fossa, e não tem saneamento básico, numa cidade que tem um orçamento de 4,4 bi. Então, como eu posso admitir um negócio desse? De forma nenhuma. E como eu posso me calar ante a prática de tanta injustiça como essa? Não, nem que eu fique sozinho. Eu vou gritar e dizer, isso está errado, precisa mudar esse tipo de coisa. Governar é distinguir entre o essencial e o acessório, entre o essencial e o supérfluo, aquilo que tem que ser feito com emergência e aquilo que não tem necessidade. E eu estou apontando aqui, gastaram 50 milhões de reais para fazer um parque do lado de outro parque, para promover essa agenda nefasta. Né? Um parque do lado de outro parque. Eu conto para os meus amigos portugueses, eles riem de mim, ainda dizem que nós portugueses é que somos burros. Né? Você tem um parque lá, pô, acrescenta o que você quer fazer, põe lá dentro. Agora, não justifica você torrar 50 milhões de reais quando você pode pegar esse dinheiro e universalizar o saneamento básico para todo mundo. Não é? Quando você pode melhorar a vida de tanta gente, você vai lá e torra essa dinheirama toda num parque. Então, assim, tem coisas acontecendo em Jundiaí hoje que não faz sentido, não tem sentido nenhum. Ademais, no que diz respeito às crenças e aos valores, quem decide isso são os pais. É a igreja que o sujeito pertence. Prefeitura não tem que se imiscuir, não tem que se intrometer, não tem que ficar promovendo a agenda ideológica para mudar as crenças, para moldar o comportamento das pessoas. Isso não é papel do prefeito. Eu não quero saber qual é a opção sexual do sujeito, eu não quero saber qual é a cor dele, eu não quero saber onde ele mora, eu quero tratar as pessoas como iguais. Eu quero que as políticas públicas que eu vou implementar na cidade tragam benefícios para o conjunto da população. Se a segurança melhorar, vai melhorar para todo mundo. Se eu fizer um programa habitacional, vai melhorar a vida de todo mundo. Se eu levar o posto avançado da guarda, como eu vou fazer para os bairros da periferia, eu vou levar segurança para as pessoas. Se eu elevar o padrão da escola pública em Jundiaí, eu vou fazer isso, eu conheço a educação a fundo, eu vou melhorar a vida de todo mundo, principalmente das camadas mais humildes, que não têm acesso a escolas particulares. Se eu universalizar o saneamento básico, eu vou levar desenvolvimento para os bairros, eu vou facilitar a vida das pessoas que chegam em casa tarde, precisam tomar um banho, tem que ir lá, ligar a bomba no poço, e uma série de transtornos que eles poderiam não estar vivendo se os homens públicos que nós temos olhassem com atenção e com um olhar mais generoso para essas pessoas. Eu digo sempre que de nada adianta uma cidade ser rica se o seu governo não é generoso com quem mais precisa. Sabe que, diante de tudo isso, pegando o exemplo do parque, eu acho que esse parque vai ficar marcado, porque você sabe que agora eu vou te falar uma coisa, Silas, a gente entrevistou os outros também, os outros candidatos,
E o bendito do parque entra no assunto. E falando do parque, esse final de semana eu fui no parque com os meus sobrinhos, que ficaram comigo esse final de semana, daí eu fui levar eles no parque. E aí eu reparei numa coisa, quando a gente tinha comentado sobre o parque, eu falei assim, eu vou tirar a limpo o que eu já estava pensando. Eu cheguei lá, eu fui no sábado, no feriado de 7 de setembro. Então, um dia que tecnicamente eu fui pensando, falei assim, nossa, vou chegar lá, vai estar lotado aquele lugar. Falei assim, eu já fui pensando em voltando embora. Eu cheguei lá e não tinha muita gente. Ok. E eu comecei a reparar nos carros que estavam no parque. E a maior parte dos carros não eram carros, assim, posso dizer, mais populares. Mas carros de alto padrão, carros que você vê que era uma pessoa que tinha condições para poder ter aquele carro. E aí eu comecei a pensar justamente nisso e foi algo que a gente já tinha comentado. Nós temos um parque. Podemos dizer que é um ótimo parque para lazer, tudo, só que é um parque que fica longe, fora de mão. As pessoas que frequentam aquele parque são pessoas que têm que ter carro, condição para poder ir lá, porque ou você leva comida ou você vai comprar lá e querendo ou não, não é barato. E aí eu comecei a pensar justamente isso. A cidade tem um lazer deste porte, mas que não é para todo mundo da Não é cidade. viável para todos. É um espaço público, Sim. só que não é para todo Não mundo. é para todos. Eu não tenho nada contra parques, eu quero Sim. deixar isso claro aqui. A questão que eu discuto são as prioridades. Sim. Governar, vou reiterar isso, é saber distinguir entre o essencial e o acessório. O governante que não sabe disso não está habilitado a governar nem a casa dele. Você tem o seu filho precisando de um tênis para ir à escola e você tem lá uma parede que precisa ser rebocada. Eu acho que não é preciso nem dizer que o pai generoso, o pai bondoso, o pai que ama de verdade o seu filho, vai comprar o tênis para ele. Governar é a mesma coisa. Então, você tem que trabalhar para quem o governo precisa atender. Se não atender, a vida dele fica inviável. Então, não dá para admitir que você pegue 50 milhões de reais e bote num parque do lado de outro parque. Eu faria um parque que eu vou fazer, se Deus me permitir, lá no Voturucaia, para valorizar o bairro. Eu quero fazer lá, ter uma área belíssima, quero fazer um parque lá, um parque padrão europeu, um passeio público, botar uma base da guarda no centro, colocar lá um centro cultural, uma escola de música para a criançada aprender piano, violino, violoncelo, musicalização. A música clássica, ela ajuda a desenvolver o cérebro racional, ela blinda a criança dessa cultura deletéria que é uma armadilha para as famílias hoje. Sim. Não é? Os pais geralmente trabalham fora, os filhos têm acesso aos celulares e a maior parte dos conteúdos que são disponibilizados para as crianças hoje são conteúdos frívolos, chulos, degradantes, que degeneram o espírito, corrompem a inteligência. Então, assim, nós precisamos oferecer às nossas crianças em Jundiaí, e à comunidade, de um modo geral, espaços de lazer de alto nível para civilizar. Eu digo sempre que o Brasil precisa de um processo de recivilização. Nós precisamos restaurar alguns valores, algumas crenças, algumas condutas que nós perdemos, porque se caminhar do jeito que está caminhando, nós vamos chegar no limbo em breve. Então, eu não tenho nada contra parque, repito, vou fazer lá, vou fazer um na Vila Esperança. A Vila Esperança também é um bairro abandonado. Você pega aqui a Vila Ana, abandonado, a FEPAS abandonado. Então, Jundiaí hoje é uma cidade ótima, só na propaganda. Eu digo que existem duas Jundiaís, a Jundiaí da propaganda, da fantasia, que está na cabeça de 2 ou 3 pessoas, e a Jundiaí real, a Jundiaí da Ponte, da Vila Ana, a Jundiaí da Vila Esperança, que fecharam uma creche, fecharam um postinho médico, as mães precisam trabalhar, não ter onde deixar os seus filhos, um lugar aconchegante, seguro. Eu vou reabrir aquela creche. Então, assim, eu quero botar a prefeitura para trabalhar para o povo que precisa. Esse parque hoje gera custo. Eu quero colocá-lo para gerar lucro. Como? Eu quero levar para lá
um centro internacional de eventos. Você pega aqui o Parque da Uva, quem mora ali, o Parque da Uva já está obsoleto. Ele está no meio de um centro urbano, de uma área densa. As pessoas, quando tem shows ali, shows de grandes artistas, entram ali no parque 20, 30 mil pessoas e tornam a vida dessas pessoas um inferno. O cara quer sair de casa, a frente dele está bloqueada, defecam em frente à casa, aquele som estridente, é um verdadeiro inferno. Então, nós precisamos desativar o Parque da Uva para esses grandes eventos e vou fazer lá o Museu da Uva para homenagear as famílias tradicionais de Jundiaí que fizeram a festa da uva em Jundiaí. Vou restaurar a identidade de Jundiaí. Nós não somos cidade de coisa nenhuma, nós somos cidade da uva. Onde você vai no Brasil, as pessoas falam, Jundiaí, terra da uva. Vou restaurar a nossa identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade para marketing eleitoral. Então, eu vou transformar o Parque da Uva num passeio público e no Museu da Uva. E vou fazer aqui na Vila Ares, atrás ali de uma rede de supermercados, vou implementar ali o programa de um museu da cidade. Eu quero atrair muito turista para Jundiaí. Esse museu vai contar a história de Jundiaí. As pessoas precisam conhecer a história da nossa cidade. Então, Museu da Cidade e Museu da Uva. E vamos revitalizar também o centro de Jundiaí, que hoje está desolado, um lugar ali que é uma filial da Cracolândia. Eu quero criar o festival de inverno entre os meses de junho e agosto. Quero ver se a gente investe numa orquestra sinfônica para a nossa cidade. Quero criar um corredor cultural ali. Vou fechar as 2 ruas centrais ali do centro. Quero dar incentivo fiscal para empresários que investam em bares e restaurantes de alto padrão, para que as pessoas afluam ao centro de Jundiaí, o centro novamente ganhe vida. Quando a gente viaja para fora, é comum você ir aos centros das cidades, tem os cafés, tem os bares, tem os restaurantes, e isso movimenta a economia, gera emprego, gera renda, né? Aumenta as taxas de ocupação dos hotéis. Jundiaí é uma cidade privilegiada geograficamente, está perto de São Paulo, Campinas, as pessoas gostam de vir para cá. Qualquer coisinha que você faça já atrai gente para Jundiaí. E eu quero fomentar a cultura. E lá, nesse parque, eu vou criar o Centro Internacional de Eventos, para que esses eventos que hoje vêm para a Festa da Uva possam ir para lá. Então, faz tudo lá, lá pode fazer barulho, grandes shows, está longe, não vai atrapalhar o cidadão comum, né? A gente vai também atrair feiras, feira agropecuária. Hoje, Ribeirão Preto faz uma feira maravilhosa, gera renda, gera emprego. Olha, essa cidade tem um potencial extraordinário. Eu digo que Jundiaí é uma espécie de Real Madrid jogando na retranca, uma seleção acostumada com 0-0, com 1-0, né? E nós precisamos botar essa prefeitura para funcionar, gerar emprego, renda e dar a Jundiaí o padrão que ela merece, colocar essa cidade para ser comparada não com cidades brasileiras, mas com as principais cidades do mundo. Isso aí, olha só. Não, cada dia uma novidade, mas que quando você vai escutando, faz todo sentido. Faz né? todo sentido. Viu? Silas, se você quiser fazer um rodeio aqui em Jundiaí, você pode chamar o Fabiano, que ele é especialista em Barretos, ele vai cuidar para você aqui do rodeio de Jundiaí. Você sabe que não pode ter rodeio em Foi Jundiaí, uma das né? minhas propostas em 2020. Eu propus fazer rodeio e apanhei muito, viu? Não Aqui tenho em dúvida. Jundiaí tem uma panelinha aí que não entende o que é rodeio, não Exato. sabe, não quer entender. O animal que hoje vai para um rodeio, ele é melhor cuidado do que um ser humano. Não tenha dúvida. Ele come bem, se alimenta bem, ele é bem tratado. Todo o processo que o conduz até a arena, você sabe bem, não fere, não machuca, Nem um pouco. Absolutamente nada. Então, assim, é realmente uma barreira cultural que nós precisamos transpor. Mas eu vou começar a transpor essa barreira, sabe como?
começando com feiras agropecuárias, para que a É. gente vá introduzindo essa cultura em Jundiaí. Eu quero criar festivais de modas Muito de bem. viola nos bairros, Isso aí. quero criar escolas de músicas e incluir a viola, Sim. porque assim, eu quero combater uma cultura, Cultura, musical isso aí. hoje em Jundiaí e no Brasil todo, que é a trilha sonora do crime. Sim. E eu vou combater. Não vou Muito aqui citar o nome para Não. não causar suscetibilidades aí, a gente sabe como são as coisas hoje, mas você combate o mal promovendo o bem. Isso aí. Então a música sertaneja raiz, Sim. a música clássica, ela é uma música que remete à religião, à família, é uma música que promove valores culturais, o valor do trabalho, e eu vou investir maciçamente nisso. E para a galera que gosta de esportes também, eu quero criar aqui em Jundiaí um kartódromo, quero criar uma pista legal. de arrancada e quero também promover uma pista de motocross. Tudo para gerar emprego, para gerar renda. Existem aqui na cidade muitas pessoas que são adeptos Sim. desses esportes Sim. e tem que Migrar viajar pra 80, fora, né? 100 quilômetros e cidades menores, sem um terço do potencial de Jundiaí, oferecem essas possibilidades para o seu povo e nós aqui não. Né? Então, assim, é inadmissível isso. Você sabe que... Você quer água? Queria. Traz água pro Fabiano, por favor, Jura. Pode trazer. O Jura tá acostumado a aparecer. O povo gosta de ver você, Jura. Ê, Jurinha, hein? Quer mais água, Silas? Não, eu tenho ainda um pouquinho. Você sabe que a questão que você falou dos restaurantes, eu acho que é algo... No centro? No centro. Sim. Sabe por quê? Eu vou pegar um exemplo meu. Há uns dias atrás, a gente estava pensando em sair para jantar, aí pega... onde que a gente vai jantar? E aí, o resumo da nossa conversa foi: não temos onde ir aqui em Jundiaí. As opções são muito reduzidas, e o nosso povo vai gastar onde? Em Campinas e Vai pra Exatamente. fora. Vai pra fora. Exatamente. gasta em São Paulo. Vai pra fora. Sendo que nós poderíamos atrair esses investimentos Sim. para Jundiaí, nós iríamos gerar emprego, renda para o nosso povo, desenvolvimento para a cidade. E quando você estimula a iniciativa privada, porque quem gera riqueza não é o governo só drena, Sim. o governo só consome. Quem gera emprego, renda, é a classe empresarial. Então eu vou estimular essa classe a ser parceira do nosso governo. Vou dar incentivo fiscal. Nós temos aí o ISS e o IPTU, que são 2 impostos municipais. Nós vamos fazer um estudo de impacto financeiro e vamos reduzir. Eu tenho certeza, vai sobrar muito dinheiro na prefeitura, porque eu sei como economizar e gastar naquilo que é essencial. Hoje, como eu disse aí, dei só um exemplo, hein, do parque, mas há outros de desperdício de dinheiro público. Você pega, por exemplo, nos últimos 2 anos foram gastos 30 milhões de reais em propaganda. É como se você pegasse uma caixa com 30 milhões de reais, fosse a um bueiro e rasgasse. Dinheiro jogado na lata do lixo. E a população não sabe disso. Até eu estava me queixando ali fora com um membro aqui da equipe de vocês, dizendo exatamente isso. Em Jundiaí hoje, nós não temos muitos espaços para dizer o que está se passando na cidade. Isso é lamentável, porque o processo de decisão das pessoas fica muito restrito. As pessoas votam com base em eu gosto desse, eu não gosto daquele. E eleição não se trata de gostar ou de desgostar. Eu não vou com a cara do Silas. Não precisa ir com a minha cara, vai com a sua. Mas o Silas vai trazer benefícios para mim. Eu sou empresário, eu vou ter incentivo fiscal para investir no centro. O Silas disse que vai elevar o padrão da educação. Eu tenho filho. Então, assim, eleger um prefeito, gente, é uma das coisas mais sérias do país, porque a vida transcorre na cidade, a vida não é no Estado, nem na União, é na cidade. Então, se você tem um prefeito preocupado com essas questões essenciais, eu diria habitação, segurança pública, desenvolvimento econômico, saúde, eu não quero ver mais queixas de pessoas em Jundiaí que levam aí
8 meses, 1 ano, para retornar ao médico e fazer um outro exame, porque o que ele já fez não vale mais. Isso é inadmissível. Eu vou criar o Medicina Jundiaí, eu quero integrar rede pública e rede privada de saúde. Você foi até a rede pública, olha, vai demorar 3 meses. Eu vou dar um voucher para o sujeito ir até uma clínica particular, um hospital particular, faz o seu exame lá, passa por um médico especialista, depois a prefeitura remunera essa rede conveniada, rede privada. Não é uma ideia minha, eu aprendi com outro prefeito que já aplicou isso num outro lugar do Brasil e funcionou. Então, nós precisamos de um prefeito que olhe para o povo, que tenha um coração generoso, que entenda que governar é promover o bem comum. Se você não tem a política como missão na sua vida, você começa a usá-la para fins pessoais, exclusivamente pessoais, que é o que acontece hoje. O sujeito sonha em ser governador, sonha em ser senador e fica usando a prefeitura para os seus projetos particulares. Eu acho o seguinte, a melhor propaganda de um governo são as suas realizações. Eu vou prolongar a La Torre até a Zona Oeste, lá, Novo Horizonte, aquela região. Essa é uma obra que vai desafogar o nosso trânsito. As pessoas que passarão por ali vão retribuir. Poxa, foi o Silas quem fez. Vou prolongar a Ferroviários até Várzea. Poxa, eu não preciso ficar anunciando isso. As pessoas vão viver aquilo, vão experimentar, a vida delas vai melhorar. 20, 30 minutos a menos que um pai de família tem para chegar até a sua casa, tem um valor significativo, é meia hora a mais com os seus filhos. Soma isso, multiplica isso num ano, e você vê o tempo que ele teve adicional para viver com a sua família, para ir à missa, para ir ao seu culto, enfim, para desfrutar da vida. O tempo é o valor mais precioso da vida humana, e hoje a gente perde muito tempo no trânsito. Esses dias eu falava com um comerciante da HPAMA, ele disse que para transpor, sair lá da região da Unip ali, para chegar a HPAMA, ele está levando 1 hora, dentro de Jundiaí, e não são mais em períodos localizados, quase o dia todo. Hoje você tem um trânsito infernal, e o projeto de alguns aí é elevar a população de Jundiaí para 850 mil habitantes. Como nós vamos ficar? Né? Dinheiro público não é ilimitado, serviço público não é limitado. Qualquer intervenção pública que você faça no sistema viário é caríssimo, é muito dinheiro. Então, assim, é preciso ter consciência. Essa é uma das eleições mais importantes da história de Jundiaí, e eu gostaria muito que a população abrisse os seus olhos, tomasse consciência de que ou a gente toma as rédeas, ou daqui a pouco a gente vai perder a qualidade de vida que nós conquistamos a tão duras penas. De fato mesmo. E aproveitando que falar de qualidade de vida, eu queria te perguntar quais as iniciativas que você apoia para poder cuidar, especialmente das pessoas que estão em situação de rua aqui em Jundiaí. Olha, eu me lembro que em 1995 eu fiz um trabalho com esse pessoal. Eu era jovenzinho ainda, nem era casado, e me envolvi num trabalho com moradores de rua. E, conhecendo um pouco esse problema, eu vejo que o perfil demográfico dessa população mudou radicalmente. Mudou, assim, há um abismo entre as características que compunham as pessoas que moravam nas ruas antigamente e as que moram hoje. Nós tínhamos, por exemplo, figuras folclóricas, né? Aqui em Jundiaí, a Maria dos Pacotes, o Homem do Saco, né? Os pais queriam assustar os filhos, eles, olha, o Homem do Saco vai passar aí. E a comunidade acolhia, cuidava deles, tal. Eram pessoas com deficiências, problemas mentais. Hoje não é assim mais. Em 95 ainda era um problema do alcoolismo. Hoje é o problema do crack, de drogas pesadas. O sujeito chegou num determinado estágio de drogadição que ele precisa de ajuda. E há um outro perfil também, que é o do criminoso. Pessoas que cometeram estupros, assassinatos, jogam os documentos e vêm para as ruas. Então, é preciso distinguir uma coisa da outra, não é? Os tratamentos precisam ser diferenciados.
Eu quero propor para um grupo que ainda não esteja no estágio avançado de drogadição, eu quero reservar, junto às concessionárias de serviços públicos da Prefeitura, as empresas de limpeza pública, um número de vagas para quem desejar ter um trabalho. O trabalho, ele não apenas evita a necessidade, como ele também confere dignidade ao homem. Sim. Trabalho é uma virtude. A pessoa que trabalha, ela se cura de uma série de doenças, né? Então, eu quero dar oportunidade para essas pessoas trabalhar. Para um grupo que já passou dos limites e encontra-se numa situação, vamos dizer assim, já num estágio avançado, que requeira tratamento médico, eu vou subvencionar vagas em clínicas de recuperação. E para quem não quiser nenhuma coisa e nem outra, e eu vejo muita gente em Jundiaí, gente forte, gente com condições de trabalhar e que está na rua realmente por opção, gosta da vagabundagem, né? Essas pessoas que não forem de Jundiaí, eu vou convidar a se retirar. A gente precisa ter uma atuação firme nesse aspecto, porque na ponte as pessoas são constantemente roubadas. Há notícias de pessoas de terceira idade que já foram estupradas. Os filhos não têm sossego, porque é um bairro já de idosos e os pais estão constantemente expostos lá, são vulneráveis. Eu vou agir. Eu não vou pestanejar na hora de defender a população de bem da cidade. Eu vou colocar a Guarda Municipal, postos avançados da Guarda nessas regiões. Eu vou manter um controle. Eu moro na Vila Ares e a entrada é pela estação. Eu vou manter um controle rigoroso. Eu não vou permitir que Jundiaí se torne uma filial da Cracolândia, como está acontecendo hoje. Nós vamos combater esse problema em várias frentes. E aí eu quero contar com as igrejas, quero contar com o auxílio dos cristãos, porque essas pessoas têm uma dimensão espiritual, já vivem uma falência espiritual que o poder público não pode atender. Nós não podemos... o poder público tem um limite, ele pode ir até a parte médica e psicológica. Essa dimensão espiritual, ela é só o cristianismo pode oferecer, não é? Então, nós temos que conclamar a sociedade jundiaiense, porque esse é um problema da sociedade inteira. Ou a gente cuida disso, ou daqui a pouco nós não vamos ter paz mais em Jundiaí. E o problema só tende a aumentar. E eu não vejo, por parte dos atuais governantes e daqueles que são representantes deles e que aspiram cuidar da cidade, eu não vejo neles competência, porque já não demonstraram nos últimos 8 anos. A política deles é uma política, vamos dizer assim, politicamente correta. Vamos acolher. É muito bonitinho isso. Muito bonitinho. Só que eles estão transferindo o problema para as pessoas, porque eles vivem nos seus condomínios fechados, encastelados, e quem vivencia essa realidade dura, quem é assaltado, quem é ameaçado, quem vive sob constante medo, são as pessoas que estão expostas a esses problemas. Então, eu conheço esse problema e vou adotar as medidas que precisam ser adotadas para que a gente minimize isso. Não vou dizer que eu vou resolver tudo, não, mas eu não vou ficar de braço cruzado enquanto o povo da cidade padece. Antes de eu ir para a próxima pergunta, que eu tenho certeza vai ser um pouco forte também, que eu é um acho tema também. bem que pega bastante, eu quero agradecer então aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, o Mário e Elisa. Então o contato deles está aparecendo aqui na tela, que vocês possam degustar os vinhos, sucos. Albert, entre em contato com o Mário e com a Elisa. Também quero agradecer a padaria Ibiporã, o endereço e o contato deles também está aparecendo aqui, que vocês possam ir lá na padaria, na Vila Maringá, para poder tomar um café, igual o Fai e eu a gente já fez, né? Muito bom. De novo, né? Também quero agradecer a Gifa Cervejaria, que fica aqui na Rua Sica, ao Marcelo, a toda a equipe. Então o endereço da Gifa também está aparecendo aqui na tela. E agradecer a Livraria Agnus Dei, a nossa tradicional livraria
aqui no centro da cidade. O endereço deles, o contato também está aparecendo aqui na tela. Então, Silas, a próxima pergunta é um tema um pouco conturbado no Brasil todo. Falar sobre corrupção hoje é algo que parece que se tornou normal, né? A gente fala, é político, todo mundo é corrupto, Associa, né? Associa demais, né? E eu queria te perguntar como que você vê a questão da corrupção aqui em Jundiaí e associa isso à transparência que pode se oferecer para a população jundiaiense. Olha, eu só vou dizer uma coisa e as pessoas que estão nos assistindo, elas que infiram aí, né? Elas que deduzam o que eu vou dizer. Infelizmente, a população se queixa dos altos índices de corrupção no poder público e, de fato, tem sido assim. Uma das razões do Brasil não ser um país desenvolvido é a roubalheira que se pratica em todas as esferas de poder no nosso país. É uma roubalheira, assim, é uma coisa que eu imagino que seja um PIB por ano sendo desviado do poder público. É muito dinheiro, é muita corrupção. Agora, a corrupção ela não é praticada sem o corruptor, né? Então, nós, enquanto sociedade, houve um declínio civilizacional considerável no nosso país. Nós não estamos a viver uma crise política, uma crise moral. Não, é uma crise civilizacional. Nós decaímos enquanto civilização. Então, quando o ser humano despenca, quando ele perde o sentido último da sua existência, ele vira uma espécie de vale-tudo, não é? Nós somos hoje uma sociedade comunal. Tem um livro interessante de um escritor soviético, né, do tempo da União Soviética, que ele explicava todo o processo de deterioração dos soviéticos e por que os soviéticos chegaram ao ponto de viverem 70 anos sob um regime de opressão, uma distopia mesmo, né? Um regime assassino que produziu mais de 50 milhões de assassinatos, né? Em tempos de paz. Matavam assim por prazer. É uma sociedade que vai se desintegrando, ela entra num estado de anomia social, ou seja, o que vale são os meus próprios interesses. Eu não estou nem aí com ninguém, eu quero me dar bem na vida, eu quero... o mundo é dos espertos, se eu não fizer, ele vai fazer, se eu não pegar, ele vai pegar, então eu sou mais esperto que ele, eu já pego antes, e assim eu já resolvo a minha vida. Então, não é um problema que se localiza só na classe política, não. É um problema, assim, endêmico hoje. Eu diria que o Brasil, nós sempre tivemos problemas de corrupção, sempre tivemos. A humanidade ela é naturalmente corrupta por causa do pecado original, né, que nos contaminou a todos. Mas, no Brasil, os índices são assim anormais. Eles estão acima, mas muito acima da média mundial. Eu acredito que só se compara a países africanos, países aqui de terceiro mundo, aqui da América do Sul, e não por coincidência, são os países mais miseráveis, pobres, caóticos do mundo. E onde tem a corrupção, tem a mentira, tem o assassinato, porque a vida humana perde completamente o seu valor. No Brasil se matam, em média, 50 mil pessoas por ano. É uma guerra. São números de guerra. O conflito árabe-israelense, em 60 anos, deve ter matado umas 55, 60 mil pessoas. No Brasil, esse número se pratica anualmente. Então, nós somos um país em que os estudantes tiram os últimos lugares nos testes internacionais de educação, um dos países mais assassinos do mundo, né? Então, você pode dizer, olha, o brasileiro, né, não vou usar esses termos aqui, mas é um dos povos que menos conhece e um dos povos que mais mata. Uhum.
Então, assim, esse é o estado de coisas do Brasil. E se você não encarar esse problema, e se você não tratar disso, e eu vejo que as pessoas que estão produzindo isso são as pessoas que estão propondo as soluções. É impressionante. Há 40 anos que o Brasil vem descendo ladeira abaixo. E as mesmas pessoas que introduziram tudo isso são as pessoas que estão propondo as soluções, disputando as eleições. Eu conversava ali fora, antes aqui do podcast, e fui lembrado de um antigo secretário de Educação de Jundiaí que introduziu o socioconstrutivismo na cidade, o famigerado socioconstrutivismo que já foi abandonado. E as pessoas que abandonaram o socioconstrutivismo, em vez de voltar à fórmula anterior, que dava certo, não, vieram com outras piores. Estão agravando e elas não param. Entende? Então, assim, as crianças não sabem ler. E por que elas não sabem ler? Porque os métodos pedagógicos que nós estamos introduzindo são métodos que não levam em consideração o papel precípio do professor na sala de aula, que não ensina o idioma. Né? As crianças estão completamente perdidas dentro da sala de aula, porque aquilo que é essencial não é transmitido a elas. E os professores, coitados, são vítimas disso. Aí, essa criança volta para a sua família, e lá na família a mãe não está em casa, o pai não está em casa. Aí a prefeitura poderia oferecer, por exemplo, um programa de esportes para essa criança praticar esportes, pelo menos um período ali do dia dela. O esporte, ele ajuda a moldar o caráter, ele disciplina. Minha esposa é professora e é impressionante. As crianças que praticam alguma atividade esportiva, elas têm mais disciplina, a concentração melhora, o desempenho dela na sala de aula também melhora. E em Jundiaí, hoje, você pega os centros esportivos, nós estamos aqui do lado de um deles, aqui, o Dal Santo, você não tem uma atividade esportiva para garotada, o esporte de Jundiaí acabou. Ou seja, veja o conjunto de problemas que nós estamos citando e nada está sendo feito para, pelo menos, atenuar isso. Eu não me proponho a ser o salvador de Jundiaí, longe disso, não sou demagogo, mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós vamos perder mais uma geração. Já perdemos uma já. Sim. A geração que nasceu em 2000 está fazendo 24 anos agora. É uma geração que não sabe ler, não sabe escrever, quando vai para o mercado de emprego, tem que receber um treinamento adicional. Isso encarece o custo para o empresário. O que o empresário faz? Vai embora. Monta a planta da fábrica dele em outro país, onde o trabalhador fala inglês, fala outras línguas. Então, assim, veja, tudo isso está prejudicando o nosso Brasil querido. E Jundiaí faz parte do nosso país. Nós estamos também indo ladeira abaixo. E tudo isso por essa falta de capacidade da nossa liderança política, que eu vou repetir, é uma das piores do mundo. Nós nunca produzimos uma classe política tão abjeta quanto essa. Então, a política hoje, ela se transformou no meio de ascensão social. O cara vai para a política e chega lá, pronto, agora é minha vez. Agora chegou a minha hora de tirar o pé da lama. Eu já ouvi aqui em Jundiaí, as crianças precisam ter o leitinho, né? O que é isso? Política não é profissão, política é missão, política é vocação. Se você não tem qualificações para estar lá, não vá. Só que você pega a maioria do nosso povo, ou grande parte dele, perdeu também essa capacidade de distinguir. Espera aí, o Silas é igual o fulano? O Silas é igual o cicrano? Poxa, eu ouvi o Silas, eu ouvi o cicrano. Então, quando você perde a capacidade de distinguir e hierarquicamente as coisas, você também está desabilitado até para votar. Né? Então, as pessoas hoje elas votam em que elas mais conhecem. Quem joga mais panfletos pelas ruas, quem põe mais esses bannerzinhos nas esquinas. O cara tá muito forte, eu não vou perder o meu voto, então eu vou votar nele.
Mas você conhece ele? Você já ouviu alguma ideia dele, alguma proposta dele? Não, mas ele está mais forte, ele vai ganhar. Sabe? Então, esses são os critérios que as pessoas estão utilizando para escolher os seus governantes. Aí depois recebe o filho em casa, filho sem saber ler e escrever. Esses dias uma mãe falava para mim, mas a minha escola é maravilhosa, a escola que o meu filho estuda. Eu falei, minha senhora, essa escola foi feita há 40 anos pelo prefeito tal, tem a merenda lá, porque nós gastamos mais de 500 milhões por ano no sistema educacional. Agora, quando a senhora pega o seu filho, no final do período escolar dele, a senhora não leva a escola para a sua casa, a senhora leva o seu filho. A senhora não está levando o corpo docente, a senhora está levando o seu filho. E aí? Submeta o teu filho a um textinho básico, a uma conta de matemática, dá R$100 para ele, pede para ele voltar aí um troco. Não é? Então, assim, nós estamos vivendo uma realidade que é sombria. Silas, quais são as suas maiores esperanças e sonhos para Jundiaí hoje? A minha esperança é ver a população se voltando para aquilo que é essencial para a sua vida. Primeiro, eu acho que é a prática da fé. Não é? Eu acho que o brasileiro está se afastando gradativamente da fé. A fé, ela nos dá um sentido para a nossa vida. Eu digo sempre que o negócio não é esta vida aqui. A gente aqui vai viver, em média, 76 anos. O negócio é a vida vindoura, é a vida eterna. Então, eu acho que o brasileiro está se voltando muito, e também nisso entra aí a questão do desenvolvimento intelectual. Você vai para fora do Brasil, as pessoas dão pouca atenção ou demonstram menos interesse pelas coisas materiais como se demonstra no Brasil. Por isso que elas têm mais. Lá fora, primeiro, se fica inteligente para ganhar dinheiro depois. Aqui o brasileiro quer ganhar dinheiro para depois cuidar da parte intelectual. Não ganha nem dinheiro e nem se desenvolve intelectualmente. E aí fica sofrendo e vivendo só de cobiça, né? Então, no Brasil, hoje, a gente tem esse grave problema, que é o afastamento da fé. As pessoas estão vivendo a fé muito superficialmente, tenho visto isso. Então, isso me entristece muito, porque quando você olha para a sua vida e vê nela um sentido transcendental, você começa a valorizar as coisas que de fato são importantes. Por exemplo, cuidar da família, zelar pelos filhos, né? Manter a família bem cuidada, ser um bom cidadão, trabalhar pelo bem da sua cidade, não ser corrupto. Não ser corrupto, porque você vai morrer e um dia você vai prestar contas de tudo que você fez aqui. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Para mim é uma grande responsabilidade ser candidato a prefeito, porque se eu tiver a oportunidade de governar a minha cidade, eu vou ser muito mais cobrado lá na vida eterna do que o cidadão que foi um mero participante da vida em sociedade. Deus me deu a oportunidade de gerir um povo e Ele vai me cobrar essa responsabilidade. Então, assim, é um peso adicional sobre mim. Então, eu acho que quando a gente começa a levar a fé a sério mesmo, não apenas eu vou à missa, eu vou ao culto só para cumprir a tabela. Eu encontro um amigo aí de vez em quando, ele vem da missa de manhã, aí eu encontro ele. E aí, seu fulano, tudo bem? Tudo bem. Já cumpri com a minha missão hoje. Já fiz a minha parte. É verdade mesmo. Né? Como se ser um cristão fosse apenas assim, ou como se fosse a um culto, a uma missa, se resumisse a vou dar uma recarregada ali na minha bateria, como o sujeito que usa droga, né? Vai lá dar uma cheiradinha para se manter durante algumas horas. Não, eu acho que a gente tem que vivenciar a prática cristã, porque se a gente seguir o modelo de Jesus Cristo, nós vamos reduzir drasticamente a corrupção, a violência, tudo que se passa na sociedade brasileira hoje é a ausência do bem, e onde o bem se ausenta, o mal prevalece.
Então, eu acho que é a primeira questão. A segunda, só recapitula para mim Suas esperanças e sonhos para Jundiaí. as minhas esperanças. É que o povo realmente acorde desse estado de letargia e comece a se interessar mais pela vida pública, não especificamente pela política, mas pela vida pública, sabe? Pensar o seguinte, a cidade é nossa, eu moro aqui. Eu estava, certa vez, na Inglaterra, onde meu irmão mora, um dos meus irmãos, e eu fui dar uma volta ali na comunidade dele, e eu me deparei numa pracinha com uma lista de afazeres para os membros da comunidade. Cada um tinha uma responsabilidade ali. Tinha um policial que tinha que fazer a ronda à noite, o policial morava lá, e ele tinha a incumbência de dar uma volta ali no bairro, para averiguar, ver se não, alguma coisa estranha. A tiazinha lá que tinha que dar uma limpada ali nos bancos, os pássaros vêm, defecam e tal. Ou seja, um conjunto de atribuições da própria comunidade. Não era do órgão público, porque o bairro é deles, eles se sentem parte daquilo. Se eu não cuidar, vai se deteriorar. E aqui é minha vida, é uma extensão da minha vida. Então, esse senso de pertencimento, e eu, como prefeito, eu quero estimular isso nas comunidades. Sabe? Ir lá, fazer uma grande obra, uma realização, entregar e dizer o seguinte, olha, o sujeito que pichar isso aqui, vocês mesmos peguem ele e prendam-no, e leve até uma delegacia, porque isso aqui é dinheiro de vocês. Então, a minha esperança em Jundiaí é que a população da cidade se desperte, porque tudo é política, infelizmente, a política perpassa praticamente a grande parte da nossa vida. Então, as decisões que o homem público toma, ela tem implicações no conjunto da nossa existência. Então, que as pessoas comecem a se preocupar, que comecem a se envolver e ter um senso de pertencimento à comunidade. Bacana. O que ele falou o seu Silas aí falou da Inglaterra, aqui no interior acontece, né? As pessoas cuidam das pracinhas, né? Não acha que é obrigação só de quem está governando, né? Exatamente. E aqui o pessoal acha que alguém vem cuidar e aí não vai cuidando e vai... Exatamente. Mas isso é cultural também, né? Isso é uma coisa cultural, não está na nossa cultura ser assim. Mas Não. os homens públicos precisam ser exemplos. Sim. Eu acho assim que o homem público ele precisa governar também pelo exemplo. Se eu não sou ladrão, se eu não roubo, não é? Se eu trato bem a comunidade, se eu instigo a comunidade a participar, a se envolver, por exemplo, tudo que é público no Brasil é de péssimo nível. Eu visito os terminais de ônibus, banheiros fétidos, sujos, mal cuidados, não é? Centros esportivos pichados. Eu vou mudar essa realidade. Eu quero fazer banheiro de shopping. Vou botar a câmera lá, para que a gente também puna quem for destruir o patrimônio público. Mas eu tenho certeza que quando o ser humano ele é respeitado, ele também tem uma inclinação a respeitar. Então, hoje, você entra num espaço público mal cuidado, sujo, aquilo desperta o que há de pior nos seres humanos. Não é? Então, eu vejo lugares fora do Brasil, lugares belíssimos, as pessoas sentem-se enaltecidas, até sabe, dá uma elevação até no sujeito. Eu tenho um irmão que ele gosta muito de frequentar cemitérios, que mora lá na Inglaterra, né? Mas os cemitérios lá não dão medo, parecem parques, aquela coisa aprazível, bonita. Você tem lá um túmulo de 1600, de 1700, sabe? É aquela coisa bem cuidada, é uma coisa medieval, e eles cuidam ali do entorno. E o povo não destrói, o povo não picha, o povo não degrada. Então, nós precisamos começar a construir. Eu me lembro, quando eu era gestor aqui na prefeitura, eu estava diante de um grupo que queria fazer uma praça lá no bairro do São Camilo. Até realizar essa praça, eu passo sempre lá. A primeira coisa que eu vou fazer lá no São Camilo é destruir essa praça. Uma praça feia,
feia, uns blocos, assim, uma coisa abstrata, essa tal de arte contemporânea estúpida. E uma coisa feia, sabe? Até na arte a gente vem sistematicamente, ano após ano, regredindo. E aí eu disse a eles assim, olha, não façam isso. Vocês vão ver que isso aí vai ser um ponto de droga. Pode anotar aí. E aí eu me lembro que meses depois eu procurei o responsável pela praça. Ele falou, Silas, eu, junto com você, fui voto vencido. E hoje eu tenho que tirar lixo dessa praça todo dia. A população ia lá e amontoava lixo. E aí eu pedi para o prefeito uma oportunidade de fazer um modelo de praça para que ele visse, para que ele tivesse uma referência e replicasse aquilo por toda a cidade. Aí eu fiz aquela praça, foi ideia minha, em frente ao terminal da Colônia. Não sei se vocês já viram aquela praça. Uhum. Olha, vai lá, sábado à tarde, as pessoas estão tirando fotos para postar nas redes, as noivas vão lá. É muito bonita mesmo. Eu fiz um desafio. Eu falei, se alguém quebrar aquela praça lá, eu pago com o meu salário. A praça está lá até hoje, bonita, todo mundo tira fotos, né? Eu me lembro que a época, quando a praça foi inaugurada, teve um vídeo de um cidadão descendo, falou, puxa vida, até que enfim alguém teve uma boa ideia de fazer uma coisa bonita aqui na nossa região. Então, as pessoas, quando Deus nos criou, Ele imprimiu no nosso coração, no nosso espírito, uma inclinação para a beleza, para o belo, para o elevado, para as coisas de bom gosto. É a cultura que vai degradando o ser humano. Então, o ser humano ele se amolda à cultura na qual ele está imerso. Se você der coisa boa para as pessoas, elas vão se elevar junto. Então, eu quero restaurar o centro de Jundiaí, os acervos arquitetônicos do nosso centro. Eu quero reformar todos os centros esportivos. Eu quero ver se eu trago para Jundiaí o bondinho elétrico, o VLT, integrar bairros ao centro. O bondinho elétrico é um meio de transporte limpo, aconchegante, para que a gente tenha uma alternativa ao modelo convencional de transporte. Então, sim, tem muita coisa boa que dá para a gente fazer, e eu tenho certeza que o jundiaense vai ter orgulho de verdade de morar nessa cidade. Silas, para a gente ir para os nossos finalmentes, eu queria que você imaginasse que daqui a 10 anos você vai estar na sua casa, um domingo assim, vai lembrar que há 10 anos atrás você esteve aqui no podcast, vai entrar lá no YouTube, no Spotify, vai procurar esse vídeo e vai procurar justamente esse momento em que você vai deixar uma mensagem para o seu eu de daqui a 10 anos. Que mensagem você deixaria para você? Poxa, Silas, tudo que você disse naquele programa, você conseguiu cumprir mais de 80%. Você já foi prefeito de Jundiaí, você já conseguiu melhorar a qualidade de vida da cidade. Os alunos hoje, eles exibem notas muito mais elevadas, falam português corretamente, o VLT já está implantado, já está em fase de expansão, as pessoas usam com muita alegria o bondinho elétrico, os bairros estão revitalizados, o centro de Jundiaí, que se pronunciava ser uma Cracolândia, hoje é um dos lugares mais bonitos da cidade, mais bem frequentados. As pessoas não vão mais para São Paulo e para Campinas para jantar, almoçar ou para passar algumas horas sentados à beira de uma mesa, conversando, né, tomando um bom café. Jundiaí é uma das melhores cidades do mundo. Jundiaí foi ranqueada como a melhor cidade do Brasil e foi você, Silas Feitosa, quem iniciou esse processo de revitalização, de renovação e de elevação do padrão de serviços públicos em Jundiaí. Hoje as crianças têm as creches mais aconchegantes do Brasil, nosso padrão de segurança é imitado no país inteiro, os prefeitos vêm para Jundiaí para copiar o nosso modelo de segurança pública, de educação, de cultura, enfim. E hoje eu vou para o Politeama assistir a uma orquestra sinfônica que nós formamos aqui com pessoas, com músicos da nossa própria cidade. É isso que eu quero daqui a 10 anos. Olha só, Muito assim bem. seja, hein? Muito É bem. isso que eu quero eu acho também. Que passou dos 80%. Amei, é isso que eu quero também, viu? Olha. Não, muito bom, muito bom.
Silas, então agora nesse momento, é um momento um pouco descontraído do nosso podcast. Eu diria que é o mais difícil do podcast todo vai ser esse, hein? Nós vamos fazer algumas perguntas pra você, curtinhas e é jogo rápido. Você fala a primeira coisa que vier na mente. Fá, pode começar. Te dou as honras hoje. Eu vou começar por essa aqui, então. Ó. Pode ir. Hobby. Ler. Olha só. Deixa eu ver. Uma comida. Bife à parmegiana. Se tivesse um agora eu comia, hein? A Fran também. Tá com fome, A Fran com certeza. A Fran? Um lugar especial pra você. A minha casa. Um cantor ou banda? O Zé Rico. Olha só, Fabiana agora. Agora gostei. Um filme ou série? O Poderoso Chefão. Um filme. Uma pessoa que você admira? Uma pessoa. Jesus Cristo. Essa daqui só tinha uma outra que ia concorrer. É. Não tinha outra opção. Um momento. O nascimento da minha filha. Olha só. E pra finalizar, um time. Rapaz, eu tenho um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube e pelo Paulista de Jundiaí. Aí eu vou ter que incluir dois times aí. Pelo Santos. O Santos é um time pelo qual eu tenho um carinho grande. E o Paulista, aqui da cidade, que eu tive a oportunidade também de trabalhar um tempinho lá. Que Muito bom. bacana. Olha só, hein? Santos. Sabe Pela muito primeira bem. pessoa que fala o Santos aqui, né? Eu pensei que você ia zoar eu, mas tá bom. Pelo menos. Você Pela mandou, idade, né? Essa daí você foi bem, não puxou sardinha pro lado dele. Hoje Não, tá... sua sardinha. Lógico que não. Todo mundo tem que ser corintiano que vem aqui. Claro, né? A equipe, a maior parte é corintiana. Corintiano. Só não ele sei que... não, viu? Sila, só ele que nos escolheu bem. Só ele. Escolheu aí o timão. Então, gente, estamos encerrando aqui nosso episódio com Silas e quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por estar aqui, para a gente poder te conhecer, as suas propostas. Foi muito bom, uma conversa muito boa. Sinta-se sempre acolhido aqui no nosso podcast. Saiba que foi uma alegria para nós te receber aqui hoje, viu? Eu quero agradecer a todos vocês, o Kaique, o Fabiano, a toda a equipe técnica. Eu também gostei muito do nosso bate-papo. Eu sempre que tenho essas oportunidades, eu também me enriqueço, não é? Porque a gente fica rememorando as coisas nas quais nós acreditamos. E eu acredito piamente em tudo o que eu falei. Realmente tenho um compromisso com essa cidade, tenho um sonho que eu acalento no meu coração de governar essa cidade, de transformar essa cidade, principalmente para as pessoas das camadas mais humildes da população que precisam que o governo funcione para elas. Então eu quero agradecer muito esse espaço livre, democrático e dizer que é um prazer estar aqui e espero voltar outras vezes. Deus abençoe a vocês, ao trabalho de vocês, que dê a vocês muita força, muita saúde para continuarem contribuindo com o desenvolvimento de Jundiaí. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Que assim seja. É isso aí. Silas, um presente aqui da nossa equipe vida. para você. Muito obrigado. Espero que goste. Poxa, vou gostar. Então, quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores, a Pedacinho do Céu, a Rô, que tanto nos ajuda aqui no nosso podcast, que pode mandar mais doce, mandou chantilly, né, Fabi? Da última vez só Só foi o chantilly. Então, o contato da Rô tá aparecendo aqui na tela. Também quero agradecer a Clamar Conservas, o Gabriel, toda a sua família, que estão localizados aqui no bairro da Terra Nova. O contato deles também está aparecendo aqui. E também quero agradecer a Ju, que tem um salão aqui do lado do nosso santuário. O Fabiano vai lá fazer limpeza de pele, que eu já fiquei sabendo. Eu fui marcar, mas me deram o cano já. Te deram cano? Falaram que a sua testa é muito grande. Vai lá. Não contempla desse tamanho territorial, Fran? É mais caro, ela falou que é mais caro. É, né? Eu falei, não, vou pagar dobrado. Não, Ia precisar daquelas enceradeiras pra poder... Enceradeira industrial?
Então, o contato da Ju tá aparecendo. Tamo brincando, viu, gente? Tem que ir lá mesmo. Fabiano que não vai. Tá? Eu vou mesmo? Vai. Mas, viu, Vai vai ter um sim. voucher aí ou eu vou ter que pagar? Que pergunta, né, Fran? Então, quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores e pedir que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, no Spotify, no Amazon Music e também no Deezer. E que vocês possam compartilhar esse episódio, nos mandar quem vocês querem ver aqui no nosso podcast. Quero agradecer imensamente a nossa equipe que está aqui hoje, a Ângela, a Fran, o Jura, né, Jurinha? Agradecer ao Fabi. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Zoaram por a mais gente que a uma gente vez. veio de festa junina de hoje, festa né? junina. É que a gente combina, cara. Não sabe das coisas que tá É. falando, né? Fabi e eu, a gente vem combinando sempre. Então, que Deus possa te abençoar imensamente, viu, Silas? Sua vida, sua família. Obrigado. E que você possa Sua viver carreira. aí Obrigado. essa campanha da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que junto de Deus não tem como dar errado, né? Sempre Muito vai ser obrigado. abençoado. Amém. Então, muito obrigado, Silas. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no nosso Santo Cast. E até o próximo. Tchau, gente!